Nosso próximo palestrante, nós temos aqui o juiz Renan Ravel Rodrigues Fagundes, que é oriundo da nossa 15ª região. O doutor Renan é juiz titular da Vara do Trabalho de Santa Bárbara do Oeste. Dr. Renan foi juiz auxiliar da Vice-Presidência Administrativa e da Corregedoria do nosso tribunal. O juiz Renan é especialista em Direito Processual Civil, é membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, é juiz auxiliar da presidência do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, muito nos auxilia no nosso programa Trabalho Seguro, e já é integrante de uma lista do nosso tribunal para ser desembargador por merecimento. Com certeza, no próximo congresso, o doutor Renan já estará aqui como desembargador. Com a palavra, doutor Renan. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o excelentíssimo senhor desembargador Edmundo Fraga Lopes, gestor regional do Trabalho Seguro, um entusiasta do tema, e agradeço as palavras a mim dirigidas, e peço licença para, em sua pessoa, saudar a todos os magistrados presentes aqui nesta manhã, e uma saudação especial aos desembargadores e aos juízes de primeiro grau do meu querido TRT da 15ª região. Excelentíssimo senhor procurador do Trabalho, doutor Ronaldo Lira, a quem parabenizo pela qualidade da sua fala, e em cuja pessoa gostaria de saudar a todos os procuradores do trabalho aqui presentes, senhores advogados, auditores fiscais, servidores da Justiça do Trabalho, estudantes, senhoras e senhores. Eu não posso iniciar minha fala sem antes consignar meus profundos agradecimentos à comissão organizadora pela oportunidade que me concede de fazer uso da palavra num evento dessa magnitude, que muito me honra. Eu gostaria de convergir o meu agradecimento na pessoa do presidente da comissão e diretor da Escola Judicial, o meu amigo desembargador Francisco Giordani. Quero também consignar minha gratidão à desembargadora Ana Paula Lockman, por ter sido a portadora do convite para que eu estivesse aqui, mas que nesse período de trabalho em Brasília tem sido uma grande amiga e uma incentivadora da minha carreira. Meu agradecimento também ao meu amigo, o polivalente magistrado Homero Mateus, pela qualificada contribuição que tem dado, não só à Comissão de Efetividade da Execução, a quem ele coordena, mas também à colaboração acadêmica e à colaboração institucional no Programa Trabalho Seguro. Pois bem, como o Dr. Ronaldo já falou, abordar esse tema de trabalho seguro, automação e acidentes é um grande desafio, é um tema complexo, e eu vou propor aqui uma reflexão com os senhores, primeiro voltada ao acidente com máquinas. Então, a automação lida nessa perspectiva. Apresentaria aqui um cenário, um primeiro cenário, com índices de acidentalidade, que é um cenário de impacto negativo, um cenário incômodo, mas um cenário conhecido muito de perto de nós todos, porque é um cenário construído no mundo do trabalho, do judiciário do trabalho, nesses 10 anos de emenda constitucional 45. Então, nós temos visto esse mundo da acidentalidade, esses bastidores do mundo do trabalho, numa maior densidade do que víamos antes da emenda 45. E o segundo cenário que eu vou propor é um cenário mais, eu diria, prospectivo, mais provocador e até propositivo em relação a caminhos que podemos trilhar. Então, eu vou passar para o primeiro cenário. Como eu disse, é desafiador, instigante. Esse corte cronológico aqui é de acidentes com máquinas, exclusivamente no universo de acidentes com máquinas. E esse corte é de 3 anos, de 2011 a 2013. Nós temos 221 mil acidentes, dos quais 90 mil apenas no estado de São Paulo. O segundo estado nesse ranking é Minas Gerais, com aproximadamente 23 mil. A campeã das máquinas nesse universo acidentário já foi bem mostrado no vídeo da Fundacentro, que o Dr. Ronaldo apresentou, são as prensas. Mas também tem um universo grande de acidentes envolvendo máquinas injetoras, envolvendo maquinário usado nas indústrias e nas padarias. Um espectro amplo. E a gente percebe, nesse espectro, um exército de mutilados. São 13 amputações por dia.
Em 3 anos, nós temos 601 mortos por acidentes com máquinas. Então, nós estamos aqui tratando apenas de verbas trabalhistas que não foram pagas. Nós estamos tratando de direitos de uma outra gramatura, de uma outra profundidade, afetos à dignidade da pessoa humana, mas mais profundamente afetam aos direitos humanos do trabalhador. Então, para dialogar com esse cenário, a minha proposta de reflexão, eu fui buscar no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E por que eu fui buscar no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Porque eles têm um trabalho muito interessante, voltado exatamente às empresas e aos direitos humanos. Num cenário semelhante ao universo do trabalho, que é um cenário de interesses muito marcados e polarizados, e um cenário onde há uma grande dificuldade de uma evolução normativa que possa ser incorporada ao direito interno dos Estados. Mas houve um trabalho muito interessante, capitaneado por John Ruggie. Ele foi designado por Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, para liderar uma comissão dentro desse conselho. Tentar alternativas para conciliar interesses antagônicos que não conseguiam evoluir. Ele fez um trabalho que era estimado para durar 1 ou 2 anos, durou 6 anos. Um trabalho inovador, porque ele apresentou ao Conselho de Direitos Humanos um quadro referencial que foi aprovado, e, em seguida, 31 princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. E esses princípios foram endossados à unanimidade. Isso não tem precedente no Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque, normalmente, as deliberações do Conselho são travadas diante de negociação feita pelos próprios países envolvidos, e, nesse caso, quebrou essa regra. Eu não vou poder falar, até pela exiguidade de tempo, sobre os 31 princípios. Eu vou me ater ao quadro referencial e tentar fazer um diálogo desse quadro com aquele quadro primeiro de acidentalidade. Então, o que pode ser feito pelas instituições, pelos governos e pela sociedade civil para que o nosso meio ambiente de trabalho, o nosso referencial de saúde e segurança do trabalho e de cultura no ambiente de trabalho possa ser alterado? Eu começo pelo primeiro referencial desse quadro aprovado pelo Conselho da ONU, que é o proteger. E eu faço a mesma menção que o Dr. Ronaldo fez em relação à exposição de ontem, muito brilhante, do professor Leal Amado. Foi um pouco desolador constatar a erosão do princípio da proteção no direito do trabalho na Europa, como ele enunciou, mas, para minha surpresa, e grata surpresa, exatamente no universo dos direitos humanos, saúde e segurança do trabalho, o princípio da proteção ainda é exaltado. Mas o foco aqui a ser explorado é que esse princípio de proteger, ele está direcionado ao Estado. O Estado como garantidor de um marco normativo que seja adequado, sim, que faça diferença naquele meio ambiente de trabalho que está causando um alto índice de acidentalidade, mas que seja efetivo. Como a gente experimenta aqui no Brasil, não basta ter a norma. A norma precisa ter efetividade, ela precisa alterar o formato de trabalho, a cultura no meio ambiente de trabalho. E ser catalisadora de ações institucionais. E que norma é essa que a gente poderia pensar nesse momento? A gente tem preceitos abertos de extrema relevância na Constituição Federal, a gente tem preceitos na legislação infraconstitucional, mas eu gostaria de destacar, exatamente o que foi pontuado aqui, a NR12. Não a NR12 na versão originária, com as 28 NR78, que ficou desatualizada, com preceitos genéricos, mas uma NR12 que foi editada, totalmente reformulada em 2010, fruto de um longo trabalho de uma comissão tripartite criada em 2008, com participação do mundo corporativo, com audiências públicas, com discussão, com uma preocupação de aproximação do padrão normativo europeu, buscando o quê? Buscando uma nova cultura no trabalho com máquinas. Ainda que esteja sendo reformulado o conceito de falha segura, mas o conceito de monitoramento muito presente, o conceito de redundância já abordado aqui, de múltiplas iniciativas visando a proteção e a eliminação de riscos, caso uma não logre êxito, há uma outra convergente para elidir, ou pelo menos eliminar o índice de acidentalidade com máquinas no ambiente de trabalho no Brasil. Essa NR12, ao ser editada em 2010, essa reformulação dela, tem uma comissão permanente tripartite temática. Este é o fórum para discutir a adequação, a evolução, porque esse meio ambiente de trabalho, especificamente voltado às máquinas, ele está em constante evolução, está em constante modificação. Então, qualquer adequação precisa ser tratado nesse ambiente. E a NR12, considerando todo o Parque Fabril Nacional, essa reformulação dela já foi pensada com uma gradação
uma modulação dos seus efeitos. Embora editado em 2010, tem anexos da NR12, desses 12 anexos, que entrarão em vigor só no ano que vem. Só que boa parte deles entraram em vigor em 2013 e foi aí que começou o problema. Polêmica por parte das empresas que não quiseram se adequar, polêmica fomentada, por exemplo, pela CNI, na mídia, com alguns mitos, como, por exemplo, o fato de que a ANR não poderia se aplicar às máquinas anteriores a 2010. Como se a obsolescência do Parque Fabril pudesse gerar um direito adquirido para as empresas, porque exatamente as máquinas mais antigas são as que mais causam acidentes. O mito de que a ANR não faz uma distinção em proteção e em exigência para a eliminação de riscos nas máquinas entre empresas pequenas e médias, como se o índice de proteção do trabalhador tivesse que ser mitigado de acordo com o porte da empresa. E outros mitos foram semeados na mídia, mas eles saíram desse ambiente e passaram a ser travados dentro do Congresso Nacional, com um projeto de decreto legislativo visando suspender, pura e simplesmente, a NR12. O primeiro decreto legislativo, depois de um grande embate na Câmara, foi arquivado, mas o segundo, do deputado Silvio Costa, já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, está para ser pautado a qualquer momento na CETASP, e é um motivo de grande preocupação. A presidência do TST advertiu, alertou a assessoria parlamentar para que iniciativas fossem feitas nesse sentido, de coibir a evolução desse PL de suspensão da NR12. Sei que a Anamatra está atenta, mas esse bom combate precisa de mais interlocutores, porque se essa norma for suspensa, não há dúvida alguma que teremos um grande retrocesso. Mas eu estou falando aqui, lembrem-se, do primeiro referencial. Esse primeiro referencial de proteção, o garantidor dele é o Estado. Então, o peso político do Estado precisa se fazer presente nessa hora. Por quê? Porque a ele compete, primariamente, zelar por um marco normativo efetivo em relação a esse tema tão delicado. O segundo referencial que dialoga conosco de mais de perto é o referencial respeitar. O foco desse referencial, nesse trabalho que foi feito na Comissão de Direitos Humanos da ONU, é exatamente as empresas. Por quê? Porque é imperativo que exatamente quem faz uso do capital humano possa proteger o trabalhador. Então, não basta ter uma adesão simplesmente declarativa das empresas em relação às normas de proteção ao meio ambiente do trabalho. Elas precisam ser compelidas, ter iniciativas de adequação do seu parque fabril. E aqui eles lançaram uma iniciativa que me chamou muita atenção. Todos nós aqui conhecemos as auditorias contábeis, as grandes empresas multinacionais. Eles preconizam auditorias externas ambientais nas empresas. Não os programas internos de proteção ou de prevenção de acidentes, como já foi feita uma análise crítica aqui, mas uma auditoria com laudo isento, uma auditoria externa que pudesse mapear a exata dimensão do meio ambiente de trabalho, não só na perspectiva acidentária, mas na perspectiva de assédio moral, enfim, com um universo muito mais amplo de abordagem. Isso me pareceu muito interessante, está no princípio orientador 17 e é algo a ser repensado. Sei, por diálogo com auditores, que já existem empresas especializadas nesse sentido, mas não tenho conhecimento da prática delas aqui no Brasil. Um outro aspecto ainda nessa diretriz de respeitar, que competiria ao Poder Executivo, e eu falarei rapidamente, a primeira delas tem dois órgãos importantíssimos nesse poder de convencimento às empresas, a adequação do seu meio ambiente de trabalho. O primeiro, a Fundacentro, que trabalha com pesquisa, ensino, orientação, tem excelentes técnicos, mas é o que a gente vê nas últimas décadas, um esvaziamento dessa fundação. O papel relevantíssimo do Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização, na prevenção, mas os técnicos, os auditores fiscais especializados em saúde e medicina do trabalho, cada vez estão em número menor. Então, essa estrutura estatal precisa ser privilegiada, porque são os interlocutores primeiros com as empresas, para que não precise ser instaurado um mecanismo de censura, de punição. Para que essa adequação possa ter elementos legítimos, persuasivos para essa adequação. Mas o governo também, o Poder Executivo, tem em suas mãos um artifício muito interessante, que já foi usado para outros fins, não para aprimoramento do meio ambiente de trabalho, a não ser, nesse caso, do artigo 201 do Decreto 3.048,
de 99, a sanção premial, que naquele momento foi direcionada às empresas de TI, call center, onde elas tiveram um ganho financeiro, fruto da redução da contribuição previdenciária delas, desde que elas implementassem medidas que diminuíssem os riscos de acidente de doença profissional. Atualmente, nós temos o fator acidentário de prevenção, que é também um mecanismo que diminui ou aumenta o SAT, o seguro de acidente de trabalho, que é uma política pública interessante, mas ela precisa ser potencializada pelo Poder Executivo. Dentro desse referencial respeitar, e aí eu faço alusão ao AVAN da OIT, a gente tem outros órgãos qualificados na estrutura do Estado brasileiro que podem contribuir nessa verdadeira, talvez, batalha é um termo forte, mas nessa busca de convencimento para aquelas empresas que não estão adequadas às normas de uma nova cultura de meio ambiente de trabalho possam se adequar. E aqui eu faço menção a um acordo que talvez muitos não tenham ouvido falar, mas que eu vejo como um marco relevante, e usando a expressão do professor René Mendes, fato portador de futuro. Eu vejo esse acordo de cooperação técnica que o Ministério Público fez com o Ministério do Trabalho e o INSS para ter acesso a grandes bancos de dados do CNIS, do Sistema de Benefícios, SISBEM, CAT e FAT, poder elaborar esses dados, tratá-los, cruzar dados e agir numa outra perspectiva do Ministério Público, que não é a perspectiva reativa pós-denúncia, mas uma perspectiva de criação de inteligência e de agir proativamente. Ele pode mapear aqui, com acesso a esse banco de dados, por exemplo, por segmento econômico, por região do país, quais empresas estão produzindo mais acidentes, quais empresas estão causando um dano maior ao erário público com benefícios previdenciários, e atuar preventivamente. Isso já está acontecendo. O procurador Luiz Fabiano me passou uma notícia do mês passado em relação aos frigoríficos, exatamente os frigoríficos. Um dos maiores, se não o maior frigorífico do país, no Paraná, teve uma operação conjunta, onde 45 máquinas foram interditadas, e todo o trabalho de logística e de inteligência foi feito pela CAP do Ministério Público, que é exatamente essa coordenadoria que trata esse banco de dados. O programa Trabalho Seguro está tentando fazer um acordo de cooperação exatamente com o Ministério Público para ter acesso a esse banco de dados, porque alguns desses dados aí compilados são interessantes para nós. Mas uma outra novidade desse acordo é exatamente o fato que os dados pós-tratamento pela CAP, pelo setor de inteligência do Ministério Público, estará acessível ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério da Previdência, que também poderão nortear as suas ações. Cheguei no Judiciário do Trabalho. E aí é uma questão bastante delicada, e eu vou aqui fazer uma reflexão que eu espero possa também ser um fato portador de futuro. Nós temos visto, nesses 10 anos de Emenda Constitucional 45, um exercício contínuo da jurisdição, sim, na perspectiva patrimonialista, na perspectiva de conversão de um dano em expressão pecuniária. É uma vertente de atuação da jurisdição, mas é preciso que tenhamos um olhar para a jurisdição, um olhar que visa a tutela de direitos, um olhar que possa atuar nessa perspectiva preventiva. E uma forma de fazê-lo é olhar a jurisdição não apenas como aquela jurisdição que vai aplicar sanções após a constatação de um dano, após o ilícito ter ocorrido, mas uma jurisdição que seja substantiva, que possa privilegiar a tutela específica, que é exatamente a prevalência do direito material. Uma das formas de fazê-lo é através da tutela inibitória, seja a tutela inibitória negativa, como, por exemplo, constatando um alto índice de acidentes com uma determinada prensa, aquela empresa possa cessar o uso dessa prensa, uma obrigação de não fazer, mas também uma tutela inibitória afirmativa, que é compelir aquele segmento empresarial a adequar o seu parque fabril. Então, não é só a obrigação de não fazer. Se está causando dano, eu vou cessar a utilização daquela máquina. É poder promover um aprimoramento do universo de saúde e segurança do trabalhador. E mais, e aí eu invoco aqui os ensinamentos do professor Marinoni, a possibilidade, diante de uma tutela
inibitória, que, por exemplo, preconize apenas a obrigação de não fazer, o juiz possa fazer a adequação dessa tutela, sem a adstrição ao princípio da congruência, para que, atendendo à finalidade do direito material, atendendo à finalidade dos direitos fundamentais cuja tutela se busca, poder aprimorar, aperfeiçoar essa tutela. Esse assunto é polêmico, mas ele tem respaldo não só no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 461 do CPC, o 497 do novo CPC, o artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, e ele instiga não só a quem provoca a tutela jurisdicional, mas a todos nós, magistrados, a um olhar para a jurisdição como um olhar de quem quer buscar e promover a transformação nesse ambiente que causa um quadro tão angustiante como aquele primeiro que eu revelei aos senhores no primeiro cenário mostrado. Um outro passo, as ações regressivas. A expedição de ofícios para a PGF, à medida que o magistrado constata que houve culpa da empresa em qualquer acidente de trabalho, seja envolvendo máquinas ou não, porque a PGR tem ingressado com ações regressivas e é uma outra forma de compelir, de mobilizar as empresas à adequação do seu ambiente de trabalho. Por fim, ainda dentro desse referencial de respeitar políticas públicas. Temos aqui presentes nesse auditório pessoas das mais diversas áreas, pessoas com conhecimento qualificado, pessoas que conhecem detalhes do universo do ambiente de trabalho, de saúde e segurança do trabalhador, e que podem, numa contribuição republicana, promover o fomento à política nacional de saúde e segurança do trabalhador. O programa Trabalho Seguro, eu tenho tido a oportunidade de testemunhar isso, tem promovido diálogo com a sociedade, tem feito campanha em TV aberta, campanhas que são comentadas porque instigam as pessoas a refletir sobre essa acidentalidade do meio ambiente de trabalho, material didático. Nós temos também como braço até do Trabalho Seguro os GETRINs nos regionais, que são grupos interinstitucionais. Então, são várias instituições, públicas e privadas, somando esforços na mudança desse cenário. É um movimento articulado que eu tenho certeza que produzirá bons resultados. O terceiro referencial do quadro da Comissão de Direitos Humanos da ONU é o que eu menos vou falar, porque é exatamente o referencial remediar que todos que estão aqui presentes já têm um know-how, um conhecimento, uma expertise consolidada sobre esse assunto. Por quê? Porque há 10 anos nós estamos lidando com responsabilidade civil do empregador, com extensão de dano, dano moral, dano material. Claro que isso é extremamente relevante, mas não caminha na perspectiva natural da prevenção. O que eu gostaria apenas de pontuar, dentro dessa atuação remediadora, indenizatória, pós-dano, é reforçar o que já foi dito aqui pelo Dr. Ronaldo Lira, a qualidade da prova pericial envolvendo acidente com máquinas, a importância de ter uma perícia no local de trabalho, que possa mensurar o parque fabril como um todo, que dê ao magistrado uma visão mais holística de qual é o ambiente que ele está criando premissas para o seu julgamento. Eu tive recentemente um caso no TRT, eu era relator de um processo, um trabalhador morreu no ambiente de trabalho, eu só tinha como elementos a prova que a empresa trouxe, PCMSO, PPRA, e os depoimentos colhidos na polícia, no inquérito policial. Eu sequer tinha como elemento para julgar depoimentos em audiência no juízo do trabalho. E, obviamente, não tinha sequer uma prova pericial. E muitas perícias envolvendo acidente com máquina são feitas apenas no consultório do médico. Não, é preciso uma análise mais acurada do meio ambiente de trabalho. Enfim, eu caminho para o encerramento, falando do princípio da reparação integral, que é inerente, e só o trouxe aqui porque testemunhei um debate na lista dos magistrados da AMATRA, onde uma colega, com todo respeito, mas expressa a sua inquietação, onde ela demonstra que está comprovado no processo que o trabalhador foi vítima de um acidente de trabalho, teve a sua capacidade laboral reduzida, mas ele continua prestando serviço para a empresa. E ela se indagando se deveria ou não ter indenização por danos materiais. Ora, pela linha que eu já expus até aqui, e eu me propus a não entrar nesse assunto,
e eu não vou realmente alongar em teses científicas, em buscar doutrina e jurisprudência sobre isso, mas me parece muito claro que se houve uma depreciação da mão de obra, se houve um dano à saúde do trabalhador, se esse dano repercute no seu potencial de trabalho, esse dano precisa ser reparado. Eu encerro trazendo uma fala de direitos humanos, porque foi essa seara que eu fui dialogar na minha exposição. Essa fala eu encontrei no livro do John Ruggie, quando pesquisava sobre o trabalho feito pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Me chamou muita atenção, porque ele parte de uma premissa que não é aplicável só para os direitos humanos, mas eu vejo grandemente aplicável ao meio ambiente de trabalho. Porque os valores e as medidas, as iniciativas hoje presentes no meio ambiente de trabalho não são apenas uma herança a ser preservada, mas também uma invenção a ser recriada, porque a cada dia nós temos novas tecnologias, nós temos novos riscos no ambiente de trabalho, e é preciso se repensar contínuo, que possa, com a ação conjugada de todos nós, proporcionar um outro cenário para que, quando a Emenda Constitucional 45 completar 15 anos ou 20 anos, aquele quadro inquietante que eu apresentei possa ser verdadeiramente outro. Muito obrigado. Agradeço as brilhantes participações, Dr. Renan muito bem disse, do Programa Trabalho Seguro, da perspectiva, do auxílio do TST e principalmente da função do Poder Judiciário que nós temos que ter nestes tempos modernos, que o Poder Judiciário tem que participar, tem que intervir, como muito bem faz todos os juízes da nossa instância. Eu gostaria de finalizar esse painel, agradecendo mais uma vez Sua Excelência, o nosso presidente desembargador Lorival Ferreira dos Santos. O nosso presidente é um incansável precursor, digo precursor porque aprendi com Sua Excelência nos congressos, quando aqui cheguei, há muito tempo, o desembargador Lorival era o nosso presidente das comissões do Congresso, e com ele aprendi, e ainda estou aprendendo, não é, a auxiliar e a tentar fazer um congresso dessa magnitude. Agradeço ao desembargador Lorival, a toda a sua equipe, a todos os colegas desembargadores do tribunal, juízes da primeira instância, servidores, que sempre se mostram engajados, empenhados e principalmente participativos em todos os programas, todas as atividades que nós temos desenvolvidos na Justiça do Trabalho. E assim sendo, declaro encerrado este painel, agradecendo a presença de todos os senhores e tornando ao mestre de cerimônias. Muito obrigado.